E meu povo, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise psicológica, e para quem não me conhece, eu sou psicólogo, da série que está chocando o mundo, da nova série da Netflix que está chocando o mundo, está causando muita controvérsia, que se chama Adolescência. E aí o que tem de tão chocante nessa série? A série, ela se trata, né, também tem alerta de spoiler, certo? De um assassinato cometido por um adolescente, por isso que se chama Adolescência, e o protagonista é um adolescente. E por que essa série está causando tanta controvérsia no mundo? Por que as pessoas estão ficando chocadas? Porque essa série, primeiro, ela é uma série britânica, e a gente tem que levar em consideração que, aos olhos do mundo, ali a Grã-Bretanha, mais especificamente a Inglaterra, onde a série acontece, é considerada um dos países mais seguros do mundo, como uma das populações mais pacíficas do mundo. E quando esse tipo de crime acontece, quando um adolescente mata outro adolescente, isso causa uma repercussão muito maior do que causaria aqui no Brasil, já que nós vivemos em um mundo, né? Porque países são mundos distintos. Um mundo completamente diferente, onde até mesmo aqui no Brasil, em determinadas circunstâncias, a violência ela é bastante banalizada, né? Virou carne de vaca, como diz Isabela Boscov. A gente já está acostumado com esse tipo de violência, mas lá, nesses países europeus, principalmente na Inglaterra, isso não é comum, então causa esse choque. E aí as grandes questões de adolescência, né, da série especificamente, é isso, é demonstrar o quão cruel uma criança ela pode ser. E aí entra-se nessas questões. Do ponto de vista psicológico, dá para se fazer uma análise complexa dessa série e dos personagens que estão envolvidos. A adolescência é, sem dúvida nenhuma, o período de vida mais complexo pelo qual nós passamos, pois é na adolescência que nós formamos o nosso caráter, temos as bases sólidas do nosso caráter, dos nossos gostos, principalmente os gostos solidificados. Nós começamos a ter predisposições, nós começamos a calcificar esses desejos, essas vontades, a nossa personalidade ainda na infância, ali entre os 5 e os 10 anos de idade. Mas na adolescência isso se calcifica. É a partir da adolescência em que nós entramos numa fase em que aquilo que nós vamos ser no futuro começa a se cristalizar. Então é aquela fase que você decide se você vai beber ou não, vai ser uma pessoa que vai consumir álcool ou não, algum outro tipo de droga ou não. Tudo isso acontece na adolescência, que faz com que ela seja complexa demais até mesmo para ser debatido. A adolescência é, para a maioria das pessoas, um período de vida muito complexo e muito difícil. 99% das pessoas, isso me inclui, muito provavelmente inclui você, não tem, nesse período de vida, boas lembranças. Quando eu falo boas lembranças, eu não estou generalizando. Obviamente que você vai ter boas lembranças. Memórias do colégio, memórias de momentos em que você brincava com seus amigos, que você tem interação com essas pessoas, em que suas preocupações elas se resumiam a acordar, talvez assistir TV ou mexer na internet, ou ir para a casa de um amigo e no máximo se preocupar com uma prova ou uma tarefa que você tinha para entregar na escola nesse período. Depois disso, a nossa vida dá uma volta e nós passamos a ter uma vida mais complexa, uma vida mais realista, em que nós passamos desse tipo de preocupação para a preocupação de que como vou pagar o meu aluguel amanhã, por exemplo. E para a adolescência ser tão complexa, ela é muitas vezes banalizada. Nós temos aqueles gaps geracionais que são muito comuns e que são, vamos dizer assim, eles são automáticos. E o que são esses gaps geracionais? Vamos dizer que não é nenhuma mania, mas é a forma como nós vemos as outras gerações. Então, por exemplo, pessoas de 30 anos olham para pessoas de 20 anos e dizem: essas pessoas não sabem de nada. Pessoas de 20 anos olham para pessoas de 30 anos, além de dizer que elas são velhas, né, na visão de uma pessoa de 20 anos, uma pessoa de 30 é muito velha, e ela também olha para a pessoa de 30 e diz: essa pessoa não sabe nada. Já pessoas que estão ali no 40, do 40 para cima, olham para todas as pessoas que estão do 40 para baixo e dizem: essas pessoas não sabem de nada. Elas ainda não viveram, nós não tivemos as experiências, essa pessoa não teve experiência, ela não sofreu o suficiente para saber o que quer da vida, mas nem saber sequer quem ela é. E nessa banalização é que nós acabamos colocando
colocando essas pessoas que estão no período da adolescência em uma caixinha da fragilidade, em uma caixinha, vamos dizer assim, do desinteresse, em uma caixinha da, vamos dizer assim, é uma caixinha imaculada, ilibada, como se pessoas que não são adultos não têm ou não tivessem a capacidade de cometer crimes complexos, como é demonstrado na série, né? Já que a série trata de um crime cometido por um adolescente que tem ali entre 12 e 13 anos, não mais do que isso. E por que isso espanta tanto? Porque quando nós vamos envelhecendo por causa desse gap geracional, automaticamente nós pensamos dessa forma: essa pessoa não tem capacidade de fazer isso, ela não planejaria tal coisa, ela não teria a capacidade de cometer esse crime, já que você é infantil, né? Um período infantil. Né? Para muitas pessoas, por exemplo, dependendo dos autores em que você vai ler, quando você vai ler livros e artigos científicos, pessoas que estão abaixo dos 15 anos de idade ainda são consideradas crianças. Portanto, criança não tem libido. É uma coisa que a gente tem essa ideia, né? Criança não tem libido. E o que é o libido? É o desejo sexual. E aí, quantas pessoas de 3, 14, 12 e até mesmo crianças de 10 anos você conhece ou já ficou sabendo que tem não apenas namorados, relações sexuais, relações íntimas, como estão grávidas? Quantas pessoas na sua rua não ficaram grávidas com 13, 14 anos? Então, isso acontece, esse choque cultural, principalmente no assassinato de um crime acontece, está chocando o mundo, porque a gente é incapaz de olhar para essas pessoas de modo realista. E aí vale ressaltar algo muito importante: existe uma diferença em você ser uma pessoa reativa e você ser uma pessoa agressiva, que é um caso que acontece com o menino, né, o adolescente, que é chefe, que é o carro, na verdade é o carro-chefe, ou a espinha dorsal dessa série. Nele nós vemos que ele cometeu um crime, mas ele não cometeu esse crime por causa de uma reação, mas sim pela incapacidade que ele tem de transbordar aquilo que ele sente. Eu espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui claro, vocês deixam aqui nos comentários que eu vou sanar todas as dúvidas que vocês tenham relacionado a isso. E aí existe algo que também deve ser pontuado. Esse é um retrato ficcional baseado em histórias reais que aconteceram, em assassinatos reais que aconteceram nos Estados Unidos, em que adolescentes mataram outros adolescentes, principalmente meninas foram mortas por meninos, por outros adolescentes que estavam na mesma faixa de idade que eles, e crimes muito cruéis. É muito interessante e é importante deixar claro que, embora ele tenha cometido um assassinato, ele tenha calculado isso, ele tenha planejado isso, ele não se enquadra naquilo que é conhecido socialmente como psicopatia ou como sendo até mesmo serial killer. Por quê? Qual é a diferença? Vamos dizer assim, didaticamente, ou seja, nos livros, nos artigos, não existe diferença entre você ser um psicopata, em você ser um sociopata e você ser um serial killer. Tá tudo englobado, são sinônimos para a mesma coisa, são adjetivos utilizados para a mesma coisa. O correto, quando se fala em pessoas que praticam esse tipo de crime, que não é o caso retratado nessa série, que seria o caso, por exemplo, do Jeff Dahmer, que existe outra série, que é o Crime Americano, que também está disponível na Netflix, caso você tenha interesse nesse tipo de assunto. A quantidade de assassinatos que são cometidos, entre outras coisas. Por que que ele não pode ser considerado, por exemplo, um psicopata ou um sociopata? Porque ele matou apenas uma pessoa, até onde se sabe, e por causa da idade dele, né? A idade e também do diagnóstico. O psicopata, o serial killer, ele na verdade, não, o nome científico dele, o nome correto, é o transtorno de personalidade antissocial. Porque sabe-se, entende-se que o psicopata, o sociopata, o serial killer, ele não é uma pessoa doente. Ele apenas tem um tipo de comportamento diferente, o cérebro dele funciona de maneira diferente. Se você tiver interesse sobre esse tipo de assunto, eu tenho outros vídeos em que eu aprofundo mais especificamente aqui no meu canal sobre psicopatia e sociopatia, então passa por lá, porque esse é um assunto muito complexo. Mas no cerne da questão, no geral, o que choca é uma criança poder cometer esse tipo de crime, planejar esse tipo de crime e executar esse tipo de crime que está muito distante daquilo que nós entendemos do que é ser adolescente. E aí o que vale lembrar né, o criminoso, o assassino, ele não tem cor,
embora no Brasil ele tenha. Pessoas que têm uma pele mais escurinha, mais coisadinha, mais marronzinhas, são associadas mais ao crime, assim como em outros países, como nos Estados Unidos. Mas nesse caso, assassinatos cometidos na Inglaterra, que são os assassinatos que foram base para essa série, eles são todos cometidos por crianças brancas, adolescentes brancos contra outras crianças brancas. E além de não ter uma cor, assassino não tem idade. E também assassino não tem sexo. E é isso que deve ser levado em consideração. Como eu disse, a adolescência é um período muito complexo de desenvolvimento. Você tem adolescentes mais infantilizados, adolescentes com comportamentos mais adultos. Mas essas pessoas não podem ser e não devem ser vistas ou não deve ter um selo colado nelas como de incapacidade. Não tem capacidade de cometer isso. E é por isso que essa série está chocando tanto, porque demonstra a gente os níveis de crueldade que podem ser vistos em todas as camadas do desenvolvimento. E aí, se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, aproveitar todos os vídeos que eu já tenho disponíveis, de curtir, de deixar seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!